Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Então, hoje a prof vai falar com vocês sobre os faraós, né? E também sobre o Egito. A prof vai apresentar para vocês, aqui na página 6, a música Faraó, Divindade do Egito. Nós temos aqui no livro, nos apresenta duas versões, essa, Faraó, Divindade do Egito, e também o Reggae dos Faraós. Essas duas, se vocês forem pesquisar, vai ter este pedaço aqui da música que nós temos na apostila. O prof vai colocar essa aqui, Faraó, Divindade do Egito. O que vai mudar é que essa primeira aqui é o grupo Olodum que está fazendo a interpretação. E aqui a segunda é o Reggae dos Faraós, é a Margareth Menezes que está fazendo. A prof vai colocar um pouquinho para vocês ouvirem essa música, mas ela já vai nos dar uma pista de como é a cultura egípcia, vai contar um pouquinho da história dos deuses, né? De como que eram os deuses. A prof vai colocar para vocês ouvirem aqui agora. Deuses, divindade infinita do universo, predominante, esquema mitológico, a ênfase do espírito original, formará no Éden um ovo cósmico, a emersão, nem Osíris sabe como aconteceu, a emersão, nem Osíris sabe como aconteceu. A ordem ou submissão do olho seu transformou-se na verdadeira humanidade. Epopeia do código de Geb. Eu falei Nut, e Nut gerou as estrelas. Osíris proclamou matrimônio com Ísis, e o Malsete, irado, assassinou Imperar Horus, levando avante a vingança do pai, derrotando o império do Malsete. É o grito da vitória que nos satisfaz. Cadê Tutankhamon? Egizé, Akhenaton, Egizé, Tutankhamon. Então, a gente pôde ouvir agora como que foi, né, um pouquinho da história. Então, Osíris, Ísis e Horus são três deuses lá do Egito. Era cultuado em todo o Egito, especialmente pelas camadas mais populares. Entretanto, é preciso pontuar que a religião egípcia era composta de muitas divindades e que os retratados na seção, esses três aqui que citou, né, Osíris, Ísis e Horus, são apenas alguns deles. Então, no Egito existem muitos faraós. Normalmente, cada localidade tinha deuses específicos que continuaram a ser cultuados mesmo após a unificação dos diversos territórios durante os governos dos faraós. Então, aqui a gente já percebe de como que era essa história, né? Como que era os faraós lá no Egito. Para isso, para vocês aprofundarem um pouquinho o estudo, conhecerem um pouquinho de cada um desses que está em destaque, Osíris, Ísis, Sete, Horus, Tutankhamon, Akhenaton. Tem aqui na outra página 7 também vai citar aqui Nilo, né? Que é o rio principal lá do Egito, e o Champollion. Eles vão estar lá destacados lá no material de apoio. Vai ter a imagem e também vai ter um textinho contando sobre eles, né? Vocês vão ter que fazer como um jogo da memória e vão ter que encaixar as imagens com o texto. Vocês têm que ler com bastante atenção, porque vocês vão precisar dessas informações no jogo, né?
aqui na página 6, do Reggae dos Faraós, vai ter essa parte. Na música Reggae dos Faraós, então vai falar do Egito, o Nilo, é o rio principal. E o Khafre construiu a Esfinge Universal. Quem que sabe me falar o que é Esfinge? A Esfinge, a civilização egípcia já era antiga quando os primeiros viajantes gregos chegaram ao Egito e descobriram de guarda à beira do deserto um estranho animal de pedra calcária, a quem deram o nome de esfinge. Então, esfinge era um estranho animal de pedra calcária. O nome pode ter sido uma corruptela grega, da designação que os egípcios davam ao monumento, mas nunca se vira na Grécia nada semelhante a essa esfinge. Então, existia, né? Eles acreditavam que existia só no Egito. Definitivamente, Menes unificou e o hieroglifo Champollion que o decifrou. Então, aqui também vai nos dar como uma sugestão de leitura para a gente entender um pouquinho sobre o Egito Antigo, contos e lendas do Egito Antigo. Aqui tem um pedacinho da sinopse, quem se interessar pode ler, né? Aproveitar a quarentena para ler esse livro. E aqui a gente vai entender um pouquinho da música egípcia. Vocês acabaram de ouvir um pedacinho da música, né? E vocês vão aqui saber um pouco mais sobre a música egípcia. A gente não sabe dizer como era a música egípcia, porque não há registros do que se produzia naquela época. Não foram encontrados nem símbolos escritos representando os sons, como nas marcações das partituras musicais. Então, a gente tem as partituras musicais que são símbolos escritos para representar o som, onde a gente aprende, por exemplo, a tocar uma música ou aprender a tocar um instrumento. Na música egípcia não há registros nenhum. Então, para tocar uma música, aprender uma música egípcia é bem difícil porque não há registros. Entretanto, a música estava presente na religião, nas festas, nas caçadas e nos banquetes. O povo egípcio era bem festeiro, tá? Sabemos disso não apenas pelas imagens, mas também pelos instrumentos encontrados nas escavações arqueológicas. Por meio dos registros visuais, sabemos que eles tocavam os instrumentos mais ruidosos, como os tambores, chocalhos e castanholas. Nas festas, e os mais ruidosos nas festas, e os mais suaves, como harpas, flautas e citaras, nas residências. Aqui a gente tem a imagem de um instrumento que foi encontrado, que eles usavam, como bastões. Então, ao usar esse instrumento conhecido como crótalo, confeccionado com dentes de hipopótamo, o músico segurava os dois bastões, batendo um contra o outro, como se fossem palmas. Tem até o desenho da mãozinha, E aqui a gente tem a harpa. A harpa era um instrumento muito usado pelos egípcios. Na imagem aqui, um músico para o deus Ra. Então, o músico está tocando para esse deus aqui, o deus Ra. Então, nas festas eram usados instrumentos que faziam mais barulho, barulhos mais altos. E nas festas, em casas, nas residências, os mais suaves, como a harpa. Aqui na página 9, então, vocês vão ter o desafio do jogo que a prof falou, o jogo da memória. Agora que vocês já sabem, já identificaram as pistas deixadas nas músicas do Olodum, aqui a prof colocou só um pedacinho para vocês ouvirem a canção. Mas vocês aí em casa, vocês vão ouvir toda a música, tá? Podem pesquisar lá a música como Faraó, Divindade do Egito. E vocês vão se reunir com a família. Aqui está dando a dica para reunir-se com os colegas e resolver o jogo da memória. Mas vocês vão se reunir com alguém da família.
Para isso, vocês vão recortar o cartão do material de apoio e vão embaralhar sobre a mesa. As faces devem estar voltadas para baixo. Qual que é o desafio? Vocês vão ter que, então, relacionar o cartão de texto com a imagem correspondente. Quem fizer o número maior de pares vai vencer. Por que está falando do jogo aqui nessa página? Porque os egípcios, eles adoravam jogos, tá? Por exemplos de tabuleiros. Vocês vão ver aqui 2 imagens que vai retratar jogos de tabuleiro. O primeiro é o jogo Cães e Chacais. O que quer dizer chacais? Aqui do ladinho a gente tem o que é chacais. Mamíferos da família dos cães, das raposas e dos lobos, encontrados na África e na Ásia. Aqui esse jogo de tabuleiro tem isso, né? Nos remete a cães, né? Ou a chacais, que é raposas e lobos, né? E também o jogo, aqui é bem interessante vocês prestarem atenção nesse tabuleiro aqui, porque ele parece que tem aqui, ó, uma perna de touro, né? Nessa disputa, as peças deveriam dar uma volta em torno de uma tamareira desenhada no tabuleiro. Vale notar que as pernas da mesa do tabuleiro têm formatos de patas de touro. Então, eles gostavam dos animais, então eles colocavam isso até nos jogos. Esse outro jogo aqui pode ser chamado de 20 quadrados ou também tablado de jogo e bastões. Esse jogo, a movimentação das peças era ditada por um jogo de varetas, com regras mais complexas. Era semelhante ao outro, bastante popular, conhecido como Senet. Então, o jogo ele sempre esteve presente nas mais diversas civilizações, em todas. No caso dos egípcios, eles também estavam associados ao percurso da alma para o mundo dos mortos. Os egípcios tinham isso, né? Eles acreditavam muito da alma para o mundo dos mortos. Não por acaso, os tabuleiros eram depositados em tumbas. Não sei se alguém sabe, mas os egípcios eles gostavam muito. Eles eram muito apegados às coisas materiais. Então, quando eles morriam, faleciam, principalmente os faraós, né? Os faraós. Tudo que era seu, todos os seus pertences, tudo que era de valor, né? As suas roupas, as suas riquezas, os jogos, tudo que era seu, era colocado junto com o seu túmulo, a sua tumba. Tudo que era daquela pessoa que faleceu era jogado os seus pertences junto. Por quê? Eles acreditavam tanto nessa vida, né, do percurso da alma para a morte, nessa vida após a morte, que eles acreditavam que tudo que eles levassem daquela vida, eles iam viver e iam ter na outra vida, principalmente as riquezas. E tinha muitos faraós. Um deles é o Tutankhamon, que tinha várias tumbas, né? De tantos pertences, de tantas riquezas, ele tinha mais que uma tumba. Isso acontecia com vários, né? Mas que a gente sabe na história do Egito que um deles é o Tutankhamon. Então, para essa semana, a atividade que a prof vai dar para vocês é essa do jogo da memória, que vocês vão jogar e vão mandar a foto para a prof de vocês jogando. E também uma pesquisa sobre esse jogo. Vocês vão poder escolher se vocês vão pesquisar sobre o jogo Cães e Chacais ou esse daqui, tablado de jogo e bastões, ou vocês também podem estar pesquisando com o nome 20 quadrados. Vocês vão escolher qual desses jogos que vocês vão fazer uma pesquisa, conhecer um pouco mais da história desse jogo e vão me enviar pelo positivo on. Então, a aula de hoje é essa. A nossa próxima aula vai ser na sexta-feira, certo?
Beijos, se cuidem, até a próxima aula.